Quando você vai também para Êxodo 28, 17 a 20, você vê que as mesmas pedras que são citadas em Ezequiel 28, falando do querubim que estava no Éden, no Jardim de Deus, as mesmas pedras são citadas no peitoral do sacerdote que trabalhava no templo de Deus em Jerusalém. No Midrash Rabbah, que é outro documento judaico, sobre Gênesis 13, verso 15, está dito assim: assim como o sacerdote porta as pedras, também está o Éden ligado ao lugar santo do templo de Jerusalém. Em Gênesis capítulo 2, verso 10, diz que do Éden um rio saía para formar 4 braços. Aí você vai para Ezequiel 47, 1 a 12, Zacarias 14, verso 8, Joel capítulo 3, verso 18, tem uma profecia que do templo de Deus em Jerusalém também nascerá um rio, o rio da vida, para substituir o rio da vida que estava no Éden. O Targum do Pseudo-Jonatas 2, verso 10, identifica esse rio como o rio do templo futuro em Jerusalém. Também nós temos a questão da proteção dos querubins. Os querubins guardam o caminho da árvore da vida no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, verso 24. E é interessante que no Santo dos Santos, que ficava no templo de Jerusalém, também você tem Deus ordenando que fizessem 2 querubins protegendo aquele lugar ali. O Sifré, outro documento judaico de Deuteronômio, diz que o lugar da árvore da vida é onde os querubins estendem a sua asa em Jerusalém. E, por fim, os judeus sempre chamavam Jerusalém de umbiculus terre, o umbigo da terra, ou em latim, ou em grego você tem a expressão, como é que é em grego? Ónfalos tesges, em grego. O umbigo do mundo. E o Midrash Tehillim 92 também fala, de Sião, o umbigo do mundo, ele plantou o Éden. E para não ficar só na tradição dos judeus, quando você vai também na tradição cristã mais antiga, você encontra a mesma coisa, aqui também tem dos judeus, aqui dos cristãos. Orígenes, autor cristão, na sua homilia sobre Ezequiel 9:2, diz, o rio da graça que flui do mesmo lugar onde Adão habitou, o monte do Senhor. Epifânio de Salamina também identifica o Éden como lugar onde foi erguido o templo de Jerusalém. Santo Agostinho de Hipona, no Civitate Dei, a Cidade de Deus, não se decide, mas cita quem via o Éden no mesmo monte onde Abraão ofereceu Isaac em sacrifício, que é onde está o templo monte. Tá bom? Então, uma possibilidade que alguns levantam é que Deus mandou Abraão para o lugar onde outrora estava o Jardim do Éden. Como eu disse, eu não posso tirar uma doutrina daqui, mas algumas inferências respaldadas na tradição judaico-cristã existem de que o Jardim do Éden seria originalmente onde está hoje Jerusalém. E no final da nossa aula hoje eu vou mostrar uma questão escatológica ou relacionada ao fim dos tempos que também aponta para essa questão do Jardim do Éden ser o lugar de Jerusalém. Mas vocês talvez devem perguntar, mas Rodrigo, mas o rio Tigre e Eufrates não está lá no Iraque? Jerusalém está muito longe do rio Tigre e Eufrates. E a Bíblia fala que o Tigre e Eufrates eram 2 rios que saíam do mesmo braço do Jardim do Éden. Sim, mas nós devemos levar em consideração 2 coisas. Em primeiro lugar, entre a geografia do Jardim do Éden e a geografia que nós conhecemos, houve um episódio chamado dilúvio, que, na minha opinião, foi mundial e destruiu toda a geografia da Terra, de modo que é impossível que tenha sobrado, após o dilúvio, um rio original do Éden. Em segundo lugar, a Bíblia fala que um rio saía do Éden e se dividia em 4 braços, sendo 2 deles o Tigre e Eufrates. O atual Tigre e Eufrates não saem de um mesmo braço que se divide em 4 rios. Tá certo? E onde está o Pison e o Gihon? Então você vê que a geografia não é a mesma. A meu ver, o nome Tigre e Eufrates hoje se devem a um rebatismo da terra a partir de nomes antigos, porque os descendentes de Noé habitaram a região da Suméria e eles já sabiam da história do Éden. Então eles deram a 2 rios o mesmo nome
de antigos rios da história dos seus ancestrais. Assim como os descendentes de alemães vêm para o Brasil e renomeiam um assentamento aqui no sul de Novo Hamburgo. Você tem no Brasil Novo Hamburgo, você tem Nova Trento, você tem lá nos Estados Unidos a Nova Inglaterra, New England. Então você vê que são pessoas que migram para a terra e rebatizam aquele novo território com nomes mais antigos. Então, para mim, o Tigre e Eufrates hoje são provavelmente rebatismos de dois rios a partir dos nomes dos rios originais, e não os mesmos rios do Éden. Tá bom? Mas vamos continuar aqui. Abraão cometeu um erro muito sério. Olha lá. Quando ele saiu de Harã, olha esse mapa. Harã, onde ele ficou. Ele veio para a Terra Prometida. Mas durante um período de seca, olha o que a linha vermelha é justamente a trajetória de Abraão. O que ele fez? Ele foi lá para o Egito. Até aí, tudo bem. O problema é que, de novo, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Lembra quando eu contei o nato de Ferdinando, o príncipe herdeiro do Império da Áustria? Aquela morte que um jovem sérvio de 20 e poucos anos, estudante, matou aquele camarada. Olha bem, o crime que aquele jovem cometeu desencadeou milhões de mortes na Primeira Guerra Mundial.